Bom dia, nono ano. Hoje nós teremos a aula 10 de História e o tema era Vargas. Nós temos aí um rascunho que no final da aula você pode retornar para ver uma síntese, um resumo do governo Vargas. As características da era Vargas é a centralização do poder, a política trabalhista dele, as leis trabalhistas, a propaganda política, a propaganda do governo e também a grande capacidade de negociação política que ele possuía. A postura de Vargas no poder no Brasil durante esse período pode ser também relacionada com uma palavrinha bem famosa que é o populismo. Quando a gente fala de Getúlio Vargas, duas coisas vêm à mente: populismo e nacionalismo. Dentro do populismo nós temos ali as características, uma relação direta e não institucionalizada do líder com as massas, a defesa da união das massas, ou seja, essa massa aí é a população, seria o trabalhador de maneira geral, a liderança baseada no carisma e o sistema partidário que era muito frágil. A era Vargas, ela corresponde ao período de 1930 a 1945. A data ali em cima de 1882 a 1994 é o ano do nascimento e da morte de Vargas. Então, esse período do governo ele é marcado por 3 momentos: o provisório, que vai de 30 a 34, o constitucional de 34 a 37 e o Estado Novo de 37 a 45. No provisório, nós temos ali como característica a centralização do poder, onde ele elimina os órgãos legislativos, tanto na esfera federal como estadual e municipal. Existe aí a ausência de eleições, elas não ocorrem. A criação de alguns ministérios, vocês podem estar percebendo ali. E aí diz que essas medidas somadas também à nomeação de interventores para os estados, acabou provocando um descontentamento nos estados, principalmente aí no estado de São Paulo, que vai se levantar, então a gente fala num levante, e vai realizar o que fica conhecido como Revolução Constitucionalista, um movimento contrário ao governo de Vargas. O governo de Vargas também, nós temos ali a Revolução Constitucionalista em 32, ela vai brigar pelas eleições e essa eleição vai acabar acontecendo. Vai ser convocada uma Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Constituição, ou seja, uma Carta Magna, que é um conjunto de leis máximas num país. Então, nós temos aí nessa Constituição o sufrágio universal feminino, ou seja, o direito do voto feminino. Também estabeleceu o ensino primário gratuito e obrigatório e a criação da Justiça do Trabalho. Nessa mesma fase aí, o início de 30, nós tínhamos aqui, como no mundo, as consequências da crise de 29 nos Estados Unidos. Qual foi a postura do governo Vargas para encarar a crise? No caso aqui do Brasil, ele passou a comprar as sacas de café dos produtores e mandava queimar esse café como forma de valorizar o produto da nossa economia. Na questão trabalhista, depois ele vai criar aí o Ministério do Trabalho. Mas a questão da queima do café, porque a gente tem aquela noção que no mundo capitalista, se o produto estiver sobrando no mercado, o preço cai. Então, ele manda queimar para que se tivesse um equilíbrio no preço. O governo constitucional ele vai ocorrer de 34 a 37. Nós temos aí a tentativa de uma revolta comunista, que foi chamada de intentona ou intentona comunista. O Partido Comunista Brasileiro estava ilegal desde o ano de 1927. Alguns setores, como o PCdoB e a ANL, que é a Aliança Libertadora Nacional, eles tentam tomar o poder através das armas. Um dos grandes líderes aí era Luiz Carlos Prestes. O golpe não se concretiza e a repressão do governo foi feroz. Você pode estar lendo isso daí, que a inspiração desse movimento era o fascismo italiano. Em 37, Getúlio Vargas alegou que existia uma outra tentativa de golpe comunista, conhecido como Plano Core, e este pretexto
né, usando esse motivo aí, ele mandou fechar o Congresso novamente, cancelou as eleições presidenciais e anulou a Constituição que havia sido realizada em 34. Só que, na verdade, esse plano Core, ele foi realizado pelo capitão integralista e aliado de Vargas, Olímpio Mourão Filho, e foi utilizado pelo governo para justificar o estado de sítio e inaugurar o Estado Novo, que é um período aí, democracia zero, no governo de Vargas. É considerado o período mais repressivo e ditatorial da era Vargas, utilizando aí a Constituição de 37. Só que nesse mesmo período, ele é lembrado como a época dourada devido aos direitos trabalhistas. Então, ele governa de maneira antidemocrática, ditatorial, mas ele cede ao trabalhador, né, direitos. Então, ele consegue se manter ali no poder. A nova Carta Magna, ela extinguiu os partidos políticos, instituiu o regime corporativo e acabava com a independência entre os poderes. Ela ganhou o apelido de Constituição Polaca, devido à influência da Constituição polonesa. Em 37, Vargas também impôs a censura aos meios de comunicação para impedir qualquer crítica ao governo dele. Em 38, indignados com esse governo centralizado, a Ação Integralista Brasileira planeja um golpe, liderada aí por Plínio Salgado e Gustavo Barroso. Eles foram derrotados aí, os participantes foram presos e outros mandados para exílio. No plano econômico, Vargas se caracterizou por medidas de nacionalização. Lembra que eu falei lá no início? Característica do governo Vargas? O populismo e o nacionalismo. Tudo que ele fazia, a empresa, a indústria tal, o governo não tinha dinheiro, pegava dinheiro emprestado, mas a empresa era do governo, era do Brasil. Essa era a ideia dele. Houve a concepção, a elaboração aí da CLT também, a consolidação das leis do trabalho, ou leis trabalhistas. No âmbito do legislativo, a elaboração do Código Penal e o Código também de Processo Penal. A censura instituída ficou a cargo do Departamento de Imprensa e Propaganda, que é o DIP, censurava qualquer coisa que pudesse fazer crítica ao governo. Nesse período foi inaugurado o que a gente tem até hoje, que é o jornal diário A Hora do Brasil, que passa no rádio. Ele foi inaugurado em 22 de julho de 1935. Nós temos aí o trabalhador, tem o seu lugar no Estado Novo. São os trabalhadores em marcha aí pelas ruas, meio que uma homenagem aí ao governo de Vargas. Vargas é a Segunda Guerra, ele, na governo, tinha grupos que queriam que o governo apoiasse o eixo, o grupo do eixo, e outro grupo que queria que apoiasse, aproximasse aí do grupo dos aliados, que eram o Reino Unido, a França, a União Soviética e os Estados Unidos. Devido à pressão dos Estados Unidos, Vargas acabou decidindo aí declarar guerra à Alemanha. E aí acabou enviando soldados para a Europa, cedeu uma base aérea para os americanos na cidade natal, capital do Rio Grande do Norte, e em troca disso houve a concessão de empréstimos e modernização do armamento do Exército Brasileiro, o governo dos Estados Unidos emprestando dinheiro para o Brasil. Criada em 1943, aí, a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, ela surgiu na intenção do Brasil combater juntamente com os aliados nos campos de guerra europeus. Muita gente duvidava que o Brasil fosse a guerra. Então, eles diziam que era mais fácil a cobra fumar do que o Brasil e a guerra. Por isso, a cobra fumando ali acabou virando o símbolo da FEB. Dia 2 de julho de 44, a cobra ali, diz ali, iria fumar. E foi o slogan da Força Expedicionária Brasileira. E aí, nós temos a primeira incursão da FEB na Itália, a segunda incursão, depois o número de mortos. Aqui eu coloquei para vocês o endereço dessa reportagem, Enfermeiros Brasileiros na Segunda Guerra Mundial. Leia no site indicado abaixo. Abra esse site aqui e leia, que é bem interessante. Os saldos da participação da FEB na guerra foi bem negativo em relação ao número de mortos, tá? E também de pessoas que vão ficar aí com alguma deficiência em consequência da guerra. As duas fotos aí são fotos de brasileiros aí na Itália.
o fim da era Vargas. Aí diz que é uma contradição entre lutar contra uma ditadura e viver num regime sem democracia. Ele dizia que combatia a ditadura, entre aspas, seria do comunismo, mas também não tinha democracia no governo dele. Vários intelectuais, associações de estudantes, os militares, começaram a protestar abertamente contra o governo de Vargas. Em 29 de outubro de 45, Vargas foi deposto por um golpe militar e pela União Democrática Nacional. Em 51, ele retornaria à presidência porque concorreu em 1950 nas eleições e foi eleito pelo povo aí. Só que agora pelo Partido Trabalhista Brasileiro. Vargas suicidou-se no Palácio do Catete em 24 de agosto de 1954 com um tiro no peito. Sua carta-testamento explicava os motivos aí do suicídio, da sua decisão, com uma frase célebre: deixo a vida para entrar na história. Aí nós temos um jornal da época, matou-se Vargas, jornal Extra. O presidente cumpriu a palavra, só morto sairia do catete. As curiosidades sobre o governo Vargas: introduziu o culto à personalidade, ao líder, também os desfiles cívicos. A era Vargas ela é marcada pelas leis trabalhistas, como eu disse aqui. Nessas leis nós temos o salário mínimo, a própria CLT, então a carteira de trabalho, 48 horas de trabalho semanal, o direito a 30 dias de férias remunerado, nada disso existia antes dele. Salário mínimo, registro na carteira de trabalho, 48 horas semanais, são 8 horas diárias, 4 horas seria no sábado, e também direito a férias depois do ano trabalhado. Acesse o site aí do Conectados para resolver as atividades. Eu coloquei aqui algumas questões para vocês estarem resolvendo. Não deixem de acessar os sites Conectados da Vila, pessoal. Você deve estar assistindo no canal do YouTube. Não deixe de dar o seu like aí no canal da escola.